Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um devocional de hoje. O devocional de hoje é no livro de Isaías, capítulo 66. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, do 1 ao 2. Deus, ele não se impressiona com a aparência espiritual. Os homens, as pessoas, os seres humanos, a humanidade, ela olha para a sua aparência, olha para o seu exterior, olha para o seu externo. A aparência, ela conta muito, mas Deus, ele olha para você de dentro para fora. Ele olha para nós de dentro para fora. Ele enxerga o nosso coração, o que há nele de verdade, os seus pensamentos, suas emoções, o que realmente você tem sentido, o que realmente você tem pensado. Talvez você pode até falar algo, mas você pensa totalmente diferente daquilo que você tem dito. E Deus, ele enxerga esse oculto, ele enxerga esse profundo. Deus, ele rejeita a religiosidade vazia. Existe diferença entre frequentar a igreja e possuir um coração rendido. Deus, ele quer que você esteja com seu coração rendido a ele, de verdade. Mulheres quebradas podem ser restauradas. Se você passou por algum tipo de trauma, de caos, de agonia, e hoje você se considera que você está quebrada emocionalmente, Deus, ele pode trazer essa restauração que começa de dentro para fora. O orgulho espiritual impede cura. É necessário abrir o coração e liberar esse orgulho, deixar esse orgulho ir embora, porque Deus, ele não se agrada de um coração orgulhoso. Ele não se agrada. Deus, ele se agrada de um coração humilde, um coração que chega a ele de verdade e reconhece, um coração sincero. Muitas mulheres hoje estão vivendo uma situação onde elas servem, onde elas ajudam, onde elas cuidam, mas elas estão emocionalmente destruídas. E Deus, ele está dizendo assim, eu vejo você. Eu vejo que você está quebrada, precisando de restauração, precisando de renovo. Quem você realmente aparenta ser? Quem realmente é você por dentro? Lembre que feridas escondidas criam personagens espirituais. Talvez hoje você esteja vivendo um personagem. Você não esteja vivendo a pessoa de verdade que você nasceu para ser, nasceu para reinar, nasceu para dominar, nasceu para governar. Talvez exista um personagem por trás de um sorriso, existe um personagem por trás da aparência. Mas Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito de verdade, que se humilha, que se chega a ele de todo o coração. Isaías 66, do versículo 5 ao versículo 9, fala sobre: antes que estivesse de parto, deu à luz. Existem promessas que não nasceram naturalmente, elas nasceram espiritualmente. Antes delas se tornarem físicas,
elas se tornaram espirituais. Elas nasceram no espiritual e depois elas nasceram no físico. Então Deus ele tem promessas para a sua vida. Deus ele tem promessa de restauração, de vida, de refrigério, de paz. E Ele quer que você viva isso. Tem muitos sonhos, tem muitos planos, tem muita coisa. Praticamente quase tudo que Deus faz, primeiro nasce no espiritual. Depois nasce no natural. Ouse sonhar. Ouse acreditar que o impossível pode se tornar realidade. Muitas mulheres hoje, elas estão cansadas, elas estão frustradas, elas estão achando que nada mudou, mas Deus ele está preparando esse nascimento espiritual. O que Deus está gerando dentro de você? O que está sendo gerado dentro de você? Não permita que esteja sendo gerado dentro de você ódio, ressentimento, amargura, porque Deus ele quer que seja gerado dentro de você cura, restauração, desbloqueio emocional. Deixe para trás tudo aquilo que te travava, tudo aquilo que te bloqueava. O que te trava hoje? O que te bloqueia hoje? Vamos deixar isso para trás. Vamos viver uma vida nova. A palavra de Deus diz que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Talvez hoje você está sendo uma mulher ferida, que Deus ele te chama para o consolo. E Isaías 66, o versículo 10, o versículo 13, ele vai dizer como alguém que sua mãe consola. Deus ele é esse consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco e Ele nos consola. E Ele está dizendo para você que Ele está te chamando para um consolo. Deus ele se apresenta com uma linguagem de cuidado materno nesse versículo de Isaías 66. Assim como uma mãe que cuida do seu filho com carinho, que cuida, que gerou ali, que deu à luz aquele bebezinho, então tão inocente, tão indefeso. A mãe ela cuida com carinho. Deus ele mostra que assim como a mãe cuida do seu filho ali, que está tão vulnerável, Deus ele cuida de você. Ele é esse Pai eterno, esse Pai que consola, que cicatriza, que cura suas feridas. Talvez muitas das vezes você esteja com feridas que estão sangrando, mas Deus ele faz essa cura espiritual. Se você crer, se você acreditar, se você querer, se você aceitar. Deus ele cura a rejeição, ele restaura o abandono. Deus ele acolhe mulheres que estão cansadas. O consolo de Deus devolve a força espiritual, a força necessária para continuar caminhando, para continuar seguindo. E existem muitas feridas que elas vêm de origem paterna, em um relacionamento com o próprio pai. Existem feridas que são de origem materna, devido a um relacionamento com a própria mãe. Existem feridas que estão ligadas ao abandono. Talvez você tenha se sentido